O arrebatamento da igreja e a volta de Jesus de Nazaré será a qualquer momento. Bom, aqui quem fala é o Diácono Deolindo e é um prazer enorme deixar a vocês o meu entendimento acerca desse tema. Meu principal foco e objetivo com esse tema é causar com este vídeo uma forte e poderosa metanoia, ou seja, uma mudança de pensamento que vai expurgar todo esse pensamento pré-tribulacionismo, dispensacionalismo da tua mente com uma intensa e profunda lavagem cerebral, pois o que estará sendo abordado lavará, limpará e tirará tudo o que não é verdade da tua mente. E somente há um com todos esses poderes surreais. Chama-se verdade. E falando em verdade, não poderia ficar sem esta palavra, pois essa palavra tem este poder, pois através dela milhares de pessoas têm mudado de pensamento, abandonando as drogas, a prostituição, a marginalidade e etc. E além do mais, a palavra e a verdade são consubstanciais que tipificam Jesus de Nazaré. O capítulo 14 de João, versículo 6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele também é a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. No primeiro capítulo de João, versículo 14. E é exatamente isso que eu estarei fazendo uso para clarear o vosso entendimento com a luz desses 66 livros canônicos. Vamos lá então? Vem comigo. O arrebatamento da igreja e a volta de Jesus de Nazaré será a qualquer momento sistematizado numa corrente teológica voltada ao pré-tribulacionismo dispensacionalismo, formulada em alguns textos bíblicos, como em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. 2 Pedro capítulo 13, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mateus capítulo 24, versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Apocalipse capítulo 16, versículo 15, eis que venho como ladrão. Mateus capítulo 24, versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora que há de vir o vosso Senhor. São apenas textos sem contexto, pois somente assim é formulada a doutrina do arrebatamento iminente, que anda lado a lado com o dispensacionalismo, que posiciona todos esses textos em uma forma ludibriada pelo pré-tribulacionismo para ter uma tenacidade gradativamente maior e intensa. Mas vamos contextualizar e veja como a história toma outro rumo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. É exatamente isso que o texto diz. O dia do Senhor virá como ladrão, e não a maneira como ele virá, que será como ladrão, que vem, rouba a igreja e some, e ninguém vê nada no arrebatamento. A ênfase central da expressão virá como ladrão está voltado ao dia, da vida do dia do Senhor. Pense comigo. Vem ladrão como vem o dia. Vem o dia como vem o ladrão. O que os textos querem dizer com a expressão virar como ladrão é que é desconhecido o dia da vinda do dia do Senhor pela humanidade. E veja que o apóstolo Paulo vê o dia do Senhor como um espaço de tempo entre o início da ira do Senhor, o que só ocorrerá na grande tribulação, a volta de Jesus de Nazaré. O versículo 3 vai mencionar assim: quando vos disserem a paz e segurança, então vos sobrevirá repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, o dia do Senhor haverá destruição, o que caracteriza a grande tribulação, que caracteriza a ira do Senhor na grande tribulação. O que testifica também o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se quebrarão, e havendo por de perecer todas as coisas, que pessoas se convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus. Ou seja, o dia do Senhor haverá destruição como as dores de parto que vai se intensificando até dar luz. A destruição se iniciará, vai se intensificando até dar a luz, refletida pela presença de Jesus de Nazaré na sua chegada à terra. As dores de parto nunca vêm depois de dar luz, sempre vêm antes. Nunca se dará luz no começo ou no meio do período das dores, mas sempre no final das dores. Assim também, o mundo só verá a luz refletida pela presença de Jesus de Nazaré, na sua chegada à terra, no final das dores da grande tribulação.
Há uns que dizem que o dia do Senhor virá como ladrão apenas para os incrédulos e não para a igreja. Mas na verdade o que o texto diz é que o dia do Senhor virá como ladrão sobre todos e para todos, porque não sabemos o dia e a hora que adivinha o dia do Senhor. Por isso que será como ladrão. Virá o dia do Senhor como ladrão, em uma hora em dia que nós não sabemos, mas quando vir esse dia, não surpreenderá como ladrão a igreja, porque desde o princípio está à espera desse dia tribulacional do Senhor. Pedro vai nos ensinar que nós estamos apressando e aguardando para a vinda do dia de Deus. A igreja entendeu que por esse período tribulacional irá passar. Os primeiros cristãos criam assim. Os pais da igreja, os reformadores protestantes, Calvino, John Wesley, Lutero, entre outros. A Dida que é o mais importante documento pós-apostólico da história da igreja, pois é de uma época muito remota, ainda no século I, entre o ano 70 e 90 depois de Cristo, quando ainda alguns apóstolos estavam vivos. Conhecido como doutrina dos apóstolos, nos ensina que por esse período tribulacional a igreja irá passar. Portanto, isso não é uma tese pós-tribulacionista, isso é um princípio da igreja. E um princípio de Deus não pode ser substituído pelas teses dispensacionalistas. Por isso, meu querido, eu aconselho você a fazer igualmente o apóstolo Paulo fez. Transforme tudo que você aprendeu do dispensacionalismo em esterco, porque não nos convém crer assim. Um erro que muitas pessoas têm cometido ao pensar que porque Jesus de Nazaré voltará em uma hora em dia em que nós não sabemos, que ele voltará a qualquer momento. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, Paulo vai nos ensinar que não será assim. Sem que primeiro venha o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Portanto, o anticristo ainda não se manifestou, o homem da iniquidade ainda não apareceu. Portanto, o Cristo não pode voltar a qualquer momento, porque passarão os céus e a terra, mas essa palavra tem que se cumprir. Agora, não é porque Jesus de Nazaré não voltará a qualquer momento que eu não estarei esperando ele a todo momento. Hoje eu estou esperando Jesus, amanhã continuarei esperando e daqui com um ano ainda assim continuarei esperando. Porque se eu espero, eu creio que ele vai, não que ele está voltando, mas que ele voltará. E isso é fé, certeza das coisas que se esperam, e dessa fé nós não podemos apostatar. Agora, se durante o meu percurso da minha vida Cristo não voltar, morrerei esperando, mas ressuscitarei para ser arrebatado, para me encontrar com o Senhor nos ares. Deus abençoe, curte, comente e compartilhe.